Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Bem, hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa muito, mas muito especial. Hoje nós temos a honra de receber no Na Montanha um verdadeiro pioneiro do jornalismo esportivo e um ícone do universo das corridas de rua no Brasil. Tomás Lourenço, aos 77 anos, construiu um legado inigualável. Em 1993, lançou a revista Contra-Relógio, uma publicação que surgiu num momento em que as corridas de ruas eram escassas, pouco organizadas e careciam de uma voz crítica e orientadora. Ao longo de 28 anos, a Contra-Relógio não apenas acompanhou, mas também influenciou positivamente o crescimento e a melhoria das provas no Brasil, servindo como uma bússola para os organizadores e inspiração para os corredores. Além disso, Tomás é corredor experiente, com aproximadamente 60 maratonas no currículo, incluindo grandes conquistas como Conrads, e a Maratona de Boston, seu recorde pessoal impressionante de 3 horas e 4 minutos. Em uma maratona reflete não apenas a sua paixão pelo esporte, mas também a dedicação e disciplina. Vamos explorar essa trajetória fascinante, cheia de histórias, desafios e contribuições para o esporte no nosso país. Seja bem-vindo, Tomás Lourenço. Obrigado, é um prazer estar aqui. Espero poder ajudá-los com bastante informação, Bom, minha história? Olha, você deve ter pouca história, eu não sei nem por onde começar. Você é como eu tive aqui com o Tião, eu falei que, para mim, eu tenho vocês dois como grande inspiração e grande responsáveis porque hoje a corrida de rua, corrida em geral de montanha, tem de melhorias e de acertos, porque eu, como assinante da Contra-Relógio, lembro muito bem da visão crítica que você, Tomás, tinha em relação a vários eventos. Bom, em síntese, eu fui um esportista como qualquer pessoa normal, eu botei judô há muitos anos, sei o que, quando rapaz, jovem e tal, mas depois comecei a pedalava de forma competitiva, amadora. Então, aqui na cidade de São Paulo, eu saía para correr, pedalar com os amigos, e foi durante vários anos, pedalando, fazendo 30, 40, 50 quilômetros, sempre de forma competitiva, mas não participando de eventos. E como todo ciclista metido a besta, me desculpe, mas assim, a pessoa queria imitar os profissionais. E os profissionais param, uma vez por ano, pega a bicicleta, encosta e não pode pedalar. Para quê? Para depois voltar com garra e tal. E eu fiz isso anos. Em janeiro parava, não pedalava, quer dizer, eu era jornalista, sempre fui. E aí eu parei, mas só que acampava sempre com a minha mulher e minhas filhas. Mas por uma razão, não me lembro do que, de profissional, não pude acampar. Mas eu não podia pedalar, digamos assim. E comecei a correr, de farra, sabe, assim. E achei impressionante, porque suava. No ciclismo você praticamente não sua, por causa da ventilação e tal. E depois que você sabe pedalar, um atrás do outro e tal. Comecei a correr, achei engraçado, bacana, suava, tal. Diminuiu o cigarro, fumava pouco, mas diminui mais ainda porque acho que eu ficava ofegante na corrida. Bom, e foi assim, e até que não havia corridas na cidade de São Paulo, não havia corridas. Havia assim, 10 corridas o ano todo. Nós estamos em 90, 91. Aí participei de uma corrida contra o fumo, participei de uma meia maratona da Gazeta, todas assim, meio caóticas, mas enfim, achava que era normal. E aí encontrei uma pessoa na USP, eu estava treinando porque eu ia saindo do emprego para outro e comecei a treinar todo dia. Aí ele falou, olha, tudo bem? E aí eu falei, eu tinha visto um filme na TV do Abel Bikila, o etíope, ganhou Roma, ganhou de calça, aquela história toda. E eu fiquei super impressionado, nunca tinha ouvido falar de maratona. E esse rapaz, esse é um médico, vai na USP, olha, vai ter uma maratona daqui a 2 meses em Blumenau. Eu falei, pô, eu vou. Eu falei, não, você precisa treinar. Não, mas eu treino todo dia, 2 horas, 3 horas aqui. Bom, enfim, eu fui a Blumenau, treinando 1 mês com a Silvana Collin, uma moça da época, né? E fiz 3 horas e 4.
foi surpreendente, mas eu tinha uma garra de ciclista. Então, quando eu entrei na prova, eu corria colado atrás dos outros. E foi bem. Então, depois, no ano seguinte, eu voltei lá para reduzir a história, para correr abaixo de 3 horas, obviamente. E o ônibus da equipe se perdeu no caminho. Nós chegamos atrasados para a largada, que era em Itajaí. Só que naquela época era o tempo gun, quer dizer, não havia chip. Então nós chegamos com 3, 4, 5 minutos atrasados, então o tempo já estava valendo. Eu fiquei muito revoltado, eu e todos os colegas da equipe, né? Que eram todos corredores muito competitivos. Bom, enfim. E naquela época eu já estava alimentando a ideia de criar uma revista, porque eu falei, puxa, as poucas corridas que eu tinha ido, mas ninguém sabia nada sobre nada, né? E eu falei, será que não dá para ter uma revista? Aí eu me lembro que eu acabei a prova em Blumenau, minha mulher já sabia do ocorrido da segunda vez, que perdeu a largada. Aí eu falei para ela, sabe aquele projeto da revista? Eu sei, começo amanhã a fazer. Ela falou, olha, será que é o caso? Eu falei, não, vamos meter as caras aí. Isso então era julho, último domingo de julho de 93. E em outubro de 93, 4 meses depois, eu lancei a revista. O nome da revista, que muita gente associou por causa da minha história de ciclismo, não tem nada a ver com ciclismo. Como eu estava falando há pouco com você, eu olhei uma largada numa prova da Copa e estava todo mundo com a mão no cronômetro, o relógio cronômetro. E eu falei, poxa, as pessoas quase todas correm contra o relógio, não correm contra o cara do lado. Um ou outro, o competitivo, que quer ganhar a prova, ok. Mas a maior parte corre contra o relógio. Aí eu tive essa ideia, falei para o Tião, falei para outras pessoas, algumas pessoas não entenderam bem, mas enfim, eu resolvi que seria esse o nome da revista e lancei. E foi, o Tião, fomos muitas provas, antes da revista surgir, que demorou 2, 3 meses, e dando folhetinha, vai sair uma revista, não havia nada na época. E não havia internet, não havia nada. Então, começamos e comecei a revista, e surpreendentemente, havia uma tal viuvez, uma tal orfandade por parte dos corredores, que antes de sair a revista, eu falei, vai sair a revista, quem quiser, manda um cheque e tal. Eu já tinha 200 a 300 assinantes antes de lançar a revista. As pessoas confiavam em mim, que eu era totalmente desconhecido, mas viram que eu tinha um projeto editorial interessante. E lançamos. A revista foi crescendo o tempo todo. Durante 10, 12 anos, eu fiquei sozinho no mercado, então obtive o benefício disso também, né? E a revista foi evoluindo, melhorando esteticamente, e foi um sucesso total. Olha, essa história, ela acaba ali também se fundindo com o meu início na corrida em 96, né? A gente, como você bem disse, não tinha acesso à internet. E quando eu tive o conhecimento aí da revista, indo retirar o kit da São Silvestre, né? A assinatura foi com cheque. Exatamente. Mas a gente não tinha cartão de crédito. Exatamente. E depois aquilo virou... eu falo que o conhecimento veio através da revista, porque a gente não tinha essa noção, principalmente nos bairros onde você não tinha corredores, não tinha como você trocar essa ideia. Você trocava a ideia quando você estava dentro da corrida. Exatamente. Né? E a revista, ela trouxe, e como eu falava com você, a gente queria ver o resultado, né? Também na revista. Então, a Contrarrelógio tinha os encartes ali com vários resultados, além de outras coisas, fazendo algumas propagandas, como eu falei, artigos esportivos, o relógio ali com LEP, né? A gente tinha um sonho de ter aquele relógio. A revista teve como desde o início, motivou ela a ter um sucesso editorial, para ter rendimento e tal. Mas o grande viés da revista sempre foi duas coisas. Que as corridas no Brasil, eu sempre fui muito ambicioso nesse sentido, que as corridas no Brasil, que é um caos, eu não vou conseguir explicar para vocês, talvez só diga isso assim. Quando eu fui correr a meia maratona da Gazeta Esportiva e tal, eu perguntei para as pessoas, isso antes de lançar a revista, eu falei, onde é o banheiro? As pessoas riam assim, como banheiro? Aí eu não entendi, as pessoas me ironizando. Só tem um banheiro lá embaixo no subsolo. Eu fui até lá, tinha uma fila e tal. E quando ia dar a largada, eu comecei a olhar, todo mundo abaixava. Eu não entendi, comecei a olhar o chão molhado.
as pessoas estavam urinando no chão. Depois eu descobri que isso é comum nas corridas. Naturalmente não tinha mulher participando, tinha, coitada, 10, 20 mulheres e mais uns 400, 500 homens. Porque é uma coisa nojenta, digamos, falando português claro. Fiquei chocado com aquela coisa, o pessoal mijando no chão, sabe? Uma coisa... Aí quando eu lancei a revista, eu comecei a dizer, não é possível que seja isso. Vamos começar a divulgar corridas, mas que elas sejam bem organizadas, que tenham banheiros na largada. Na época eu me falava, mas você continua tarado por banheiro. Eu falei, mas tem que ter banheiro na largada. O problema que existia é que não havia banheiros químicos na época ainda, estava começando a ter. Então eu falava para os organizadores, que são basicamente prefeituras, olha, larga do lado do ginásio, que tem lá, o ginásio sempre tem, larga as praças do interior, tem muita fonte luminosa, tá, e tem um banheirinho lá embaixo, bom, enfim. Então, meu objetivo com a revista foi informar, obviamente, como correr, alimentação, tal. E a outra era criticar as corridas mal feitas e não só criticar, e falar, olha, é assim que se faz. Eu usava só o bom senso. Eu tinha feito um curso de organizador. Não, usava o bom senso. Larga no horário, põe ambulância, controla o trânsito. Óbvio que hoje se vê, não havia. As provas não tinham. Eu cheguei a ver prova que tinha uma ambulância que não tinha nenhum equipamento. Sabe o que ela fez? Ela ia na frente de corrida como se fosse um batedor. É uma coisa mais maluca. O trânsito não era controlado, não tinha água no percurso. As provas marcavam às 7, largavam 9, 9h30, 10. Totalmente. Então, meu objetivo com a revista foi informar, falar para os organizadores, pelo amor de Deus, façam bem feito, respeite os corredores e valorizar os corredores. Foi a partir daí que eu comecei a pôr o caderno de resultados. Para o cara ter uma memória, olha, eu corri, fiz um tempo bom, fiz um tempo ruim e tal. E assim foi. Esse tripé é que sustentou a revista, que as pessoas tomavam consciência que eu tinha uma função de dar um norte para as corridas do Brasil. E eu depois de 28 anos de revista, depois de 10 anos de revista, as corridas já estavam muito bem no Brasil. Em alguns casos, pouquíssimos e tal. E isso me deixava feliz. E os corredores sabiam compreender que eu tinha feito um esforço para que isso acontecesse. E para os organizadores, algum outro não entendeu as minhas críticas, mas para eles foi muito bom, porque eu falava, faça bem feito, você vai ter mais inscritos, vai ganhar mais dinheiro, o patrocinador vai gostar. Então, essa coisa que valorizou, eu cheguei a ponto de falar para os organizadores, cobrar minha inscrição. Oh, que absurdo! Porque na época quase nenhuma corrida cobrava inscrição e não oferecia nada. Quer dizer, você pagou? Não. Então não enche o saco, falando português claro. E algumas pessoas dizem, Tomás, você está defendendo o pagamento de inscrição? Sim, se via hoje que vai estar 10, 20, 50 reais. Por quê? Porque aí você cria responsabilidade para o organizador. Eu paguei, eu tenho meu direito. Demorou para entender isso, mas com isso as corridas melhoraram. E o que aconteceu? Uma nova classe de pessoas, de renda, porque quando eu comecei era baixa renda e média renda, digamos assim. Por quê? Porque é uma zona, é um lixo as corridas. Sempre usei essa expressão, é um lixo. Então, ao melhorar as corridas, ter banheiro, as mulheres começaram a aparecer, os caras de melhor renda. Opa, não tem camiseta, então não quero. Opa, então... E com isso surgiram as equipes, que não existiam, treinadores. Eu sempre lembro o Miguel Sarquis, da USP, isso estou falando de 25, 30 anos atrás. O Marcos Paulo Reis, eram pouquíssimos, 10 treinadores que havia no Brasil, com equipes organizadinhas e tal. Então, a Contrarrelógio conseguiu melhorar as corridas, conseguiu valorizar os corredores, colocar os resultados e tal, e também a levantar o nível das corridas no sentido de atrair organizadores com mais disciplina. E passar muitas empresas de organização de provas surgiram agora, assim, 15, 20 anos, não existia. Equipes de corrida, então, é raros. Hoje acho que predominam, né? Numa corrida, você tem, acho que 80% ou 90% são corredores de equipe, não individuais, não é isso? E estou aqui ouvindo você, então posso dizer que você é responsável por eu ter
me formado em educação física, ter uma assessoria de corrida, porque a minha paixão começou ali participando das provas e começando a gostar. E aí, em 2001, eu entrei na VO2 do Luiz Bernabéu e da Adriana, ficava ali na raia da USP, né? Do lado do Marcos Do lado do Paulo. velódromo. Do lado do Marcos Paulo, aí tinha o Tavares, aí Isso. tinha muita gente. Mas você ali fazia uma espécie de crítica, mas era uma crítica construtiva que hoje, em 2024, a gente não consegue imaginar o que era a corrida. Não dá nem para imaginar isso, porque hoje as pessoas estão extremamente exigentes em relação à camiseta, ao tipo de tecido, e você vai recordar bem que não tinha esse tecido que nós temos hoje, era um algodão total, né? Como você falou, a própria medalha, outros questões de brinde, que hoje a gente vê algumas provas dando uma cesta básica, basicamente ali, uma cesta com vários produtos. O que você atribui essa mudança de mercado mesmo, esse crescimento? Você acha que essas melhorias trouxeram toda essa quantidade de pessoas? Hoje nós temos em 2024, comparado a 2023, 35% de aumento de corredores de rua. Sim. Isso é bem interessante e parece que não vai parar por aí, né? Então, o que aconteceu é que a revista, às vezes eu estava numa entrega de kit, falei, mas essa prova aqui parece que é boa, mas a camiseta é horrível, regata. Eu falei assim, olha, passou um cara agora aqui e falou assim, nossa, ainda bem que essa revista, essa prova tem camiseta regata. Então, eu sempre falava, a medalha, eu sempre falava, olha, a medalha, a camiseta, o bonezinho, é legal, mas o que precisa é ter banheiro, precisa ter assistência médica, precisa largar no horário, trânsito controlado, isso que é importante, o resto... Mas isso foi o começo. Agora, nos últimos anos, eu sei, eu tenho passado por isso, eu continuo correndo, não participo muito de corridas, uma ou outra maratona, meia e tal. Mas essa mudança veio porque esse público novo que veio, e eu não sou modesto nisso, veio em função da atuação da revista criticando as corridas ruins e tal. Não que elas melhoravam, o pessoal... Então, esse pessoal é de melhor renda. Esse pessoal de melhor renda, então, exige umas coisas mais estruturadas. Eu não sei, não se regula de pagar um pouco mais. Tal. E a outra mudança que houve, então, ainda dentro com esse novo público aqui, então, já que as corridas estavam melhores, eu estou falando de 15 anos atrás, ou 20 até, esse público também não tinha tanto espírito competitivo. Estava mais preocupado em fazer um lugar bonito, legal, não estou falando nem em fazer selfie, que ainda não se fazia selfie, né? Então, esse público passou a ter outras exigências e ficar menos preocupado com o resultado. Quer fazer uma boa prova, tal, na maratona ainda acontece por a meia, mas nos 10 quilômetros a pessoa quer acabar e depois tomar um lanche com os amigos, conversar, tal. Então, eu brinco sempre que quando a revista começou, as provas de 10 quilômetros, com 1 hora de duração, a organização começava a desmontar o pórtico de chegada. Como assim? Hoje é quanto? 50%, 60% do público chega depois de 1 hora. Na época chegava 5% no máximo, o pessoal mais velho, um gordinho, sei o quê. A prova, todo mundo fazia em menos de 1 hora a prova de 10 quilômetros. Então, essa mudança de público acarretou também maiores exigências. Então, hoje em dia, eu acho que isso não é só no Brasil. Apesar que essa coisa de equipe, pelo que eu soube, de equipe estruturada, tudo certinho, tal, isso não existe muito no exterior. Existe, mas é mais um grupo da cidade X, lá da empresa Y, que aqui também tem, né? Que faz, não é esse negócio de personal trainer, né? Isso tem, mas não é tão expressivo como no Brasil. E a tendência, eu acho, que é continuar essa coisa, porque é um esporte, desculpe falar, mas é um esporte extremamente fácil. Mesmo quando dizem, olha, maratona, agora mesmo tem vários textos que aparecem e dizem, nossa, correr maratona. Eu sempre falava assim, correr maratona qualquer um corre. Desde que treine um pouco, desde que não seja uma pessoa obesa, desde que não seja um preguiçoso. Quando eu fiz a Conrads, a Conrads é uma prova na África do Sul, de 87, 89 quilômetros, a pessoa me perguntava, Tomás, você correu a Conrads? Eu fiz com 60 anos. Sim, como é que você fez? Alimentação, arroz, feijão, bife, uma cerveja. Não, sério, fisiologista, nada. Mas como é que você conseguiu? Eu tinha uma coisa. Eu queria fazer a prova. Então,
Minha mulher testemunha, falava, ai, amanhã tem os 50 quilômetros, que delícia. Ela fala, que bom, legal. Eu queria treinar, eu queria participar da prova. E você não participa de uma ultramaratona fazendo os treininhos, ou com pensamento positivo. Outra bobagem, né? Pensamento positivo, aí, não, lógico, eu estou chegando, sofrendo, vamos lá, vamos em frente, pensamento positivo. Mas se não tiver treinado, e treinado bastante, não... As pessoas falam, nossa, mas correr 100 quilômetros, qualquer um corre. O difícil é fazer 100 metros em menos de 11 segundos. Isso quase ninguém consegue, porque tem que ter biotipo, tem que ter... Então, algumas coisas eu sempre fui muito tinhoso, digamos, para algumas verdades de que, nossa, correr é uma coisa, endorfina e tal, outra... eu acho que tem endorfina, mas nossa, as pessoas falam de um jeito como se correr fosse uma coisa, nossa, eu estou nas nuvens. É legal correr lá, suar, você melhora, você fica mais magrinho, né? Eu acho essas verdades, algumas verdades eu não tenho muita simpatia. E falando do seu RP, né? Meu RP também é em Blumenau 2003. E mais uma contribuição do relógio. Eu quis participar daquela prova porque eu olhava na revista aquele tapete vermelho. Tapete. E aquelas fotos, a gente vai tendo essa memória, né? Que hoje é o que as redes sociais acabam fazendo. Esse desejo de você querer estar naquele evento devido às imagens. Então a gente olhava na revista isso. E eu lembro do relógio, do tapete vermelho, flores, e o objetivo era fazer sub 3. Eu fiz 3 e 6. Você fez 3 e 4. Né? Extremamente difícil. Eu quebrei na oportunidade ali, mas é minha melhor maratona até hoje, né? E eu fiz poucas maratonas. Eu também não sou adepto, né? De fazer um monte de maratonas sem uma qualidade, uma corrida satisfatória. Sim, então eu falo que eu só entro em prova se eu tiver treinado. Se eu não tiver treinado, eu não vou lá. Porque essa época que a gente pega ali, anos 90, é justamente isso. Você não via pessoas correndo 10 km para 1 hora, né? Você via as pessoas treinavam. Meu primeiro 10 km eu comecei correndo com 46 minutos, então sem treino, né? Então já tinha um biotipo. Mas eu queria saber de você sobre essa mudança, né? Eu gosto do papel. Eu tive no escritório outro dia, tempo atrás, da Contra-Relógio, para pegar umas revistas antigas lá com vocês. Eu ainda gosto, embora o digital a gente sabe que está na palma da mão. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa mudança da revista, depois que entra o digital, essa comunicação global e rápida. Essa mudança foi universal. A Folha de São Paulo hoje tem acho que 300 mil... ou 200 mil assinantes. Ela teve mais de 1 milhão já, no papel. Hoje ela tem mais de 1 milhão, mas no digital. Foi uma mudança que aconteceu. Na verdade, a revista, digamos, sofreu, porque acabou, depois de 28 anos, acabou por razões óbvias. É um papel, é uma revista impressa. Como todas as revistas impressas do mundo, e jornais, diminuíram, definharam e sumiram. No caso específico da revista Contra-Relógio, que é voltada para o público de corrida de rua e tal, ainda havia uma concorrência, digamos assim, dupla. Houve dois movimentos contrários à revista. Qual é o objetivo da revista? Informar, treinamento e tal. Com a mudança do público da corrida, que fala, quantas vezes aconteceu assim? Eu estava lá numa entrega de kit, aí passava um rapaz, olhava, tal, assim, o que é isso? Uma revista, tal. Para quê? Para você ler, ficar mais informado, correr melhor. Eu não quero correr melhor. Não quer? Não, tá bem o jeito que eu corro. Vai, então essa revista não é para você. Aí minha mulher falava assim, não, então você é assim. Não é. Eu falo, não é, essa revista... Então, essa mudança no perfil do público corredor brasileiro e no mundo, falando, vou correr mais uma boa, e não correr, morrer na chegada, assim, dando todo o que eu posso... Esse novo público passou a se interessar menos por informações, porque a revista é uma revista séria. Como fazer, alimentação, tal. E a outra mudança, não é que eu visse como competitivo, mas foi o surgimento das equipes, muito bem estruturadas, com treinadores, com conhecimento e tal, e com informação. Olha, tem uma corrida na Indochina, e eu já acertei uma inscrição. Então, o corredor hoje está muito bem. Hoje não, de 10, 15 anos para cá, passou a não ser tão interessado no resultado. Então o nome Contra-Relógio já passou a não ter. Eu não quero correr contra o relógio, quero correr numa boa, chegar, conversar com os amigos e tal.
essa mudança no perfil e o advento de equipes muito bem estruturadas, e também as corridas cada vez melhores, que eu não tinha nem como criticar, vou criticar o quê? Começar assim, não, podia ter um postinho d'água mais... As corridas, raras exceções, são todas ótimas nos últimos 10, 15 anos. Então, isso tudo associado a um negócio chamado internet, associado a um celular, que você não precisa, você acaba uma corrida hoje não, já há alguns anos, você pega no seu relógio ou no celular o seu resultado, sua classificação, tudo. Então, passou a ser sem sentido ter uma revista impressa. A revista digital que nós temos no site Contra o Relógio, que hoje é tocada pela Fernanda Paradiso, informa, a prova aconteceu ontem, já está lá, o artigo, tá bem interessante. Eu faço o ranking brasileiro de maratonista no site, coisa que eu continuo com o espírito de valorizar, com o objetivo do ranking, o ranking do site CR, que é da revista agora do site. É valorizar aqueles que se dedicam aos treinamentos. Que eu sempre falo, qualquer um corre uma maratona. Em 6, 7 horas, se não parar muito no tempo comendo uma pizza ali na esquina, ele vai fazer em 6 horas, 6 e pouco. Vai andando. Então não é difícil. Então o ranking tem a função de prestigiar, valorizar o corredor que se dedica ao treinamento, só tem um tempo limite para ingresso no ranking, que é 1 hora a mais do que Boston. Quer dizer, não é nada do outro mundo. É difícil, mas não é muito. Mas como mudou o perfil dos corredores, eu estou falando agora de maratonistas, que são, digamos, corredores mais sérios, mais dedicados, né? Porque, enfim, 42, ó. Pouco mais que a metade consegue entrar no ranking da contra-relógio do site. Por quê? Porque tem um limite. E o tempo limite do ranking do site contra-relógio é 1 hora a mais do que o exigido para Boston. Quer dizer, muito mais folga, né? Mesmo assim, por quê? Porque houve essa mudança no perfil do corredor. E até nós mudamos, era mais rigoroso esse ranking. Agora está menos rigoroso por mais gente. Mas você sabe que ainda tem uma importância muito grande hoje mesmo, no dia aqui que nós estamos conversando, a minha aluna Solange, que tem ali no ranking o primeiro lugar acima de 60 anos, com 3,26 na CIT, ela entrou em contato porque ela quer o certificado do ranking para colocar. É uma coisa antiga o certificado, imagina o certificado. Mas ela quer para colocar na rede social. Mas tem gente que quer pegar no Insta e pôr no Insta e já põe ali. Então a gente está fazendo isso, a gente consegue, 100, 200, 300 pessoas pedem o certificado. Mas eu, para não falar, eu quero também falar um pouco das coisas de montanha. Não, isso foi o quê? Por quê? Porque a revista foi ainda maravilhosa, a gente eu cumpri o papel que me propus de ajudar a organizar, estimular as corridas de rua no Brasil. Então eu vejo hoje o resultado das corridas ótimas, cheio de treinadores, equipes, as corridas respeitando os participantes, com raras exceções, ainda acontece alguns probleminhas. Então eu estou muito feliz. Quer dizer, feliz economicamente, eu tive sucesso também com a revista, porque eu tive milhares de assinantes. Então, para mim foi maravilhoso esse período para mim. E continuo correndo. E vou fazer uma prova de montanha agora em maio, em Torres del Paine, meia maratona. Apesar de não ter uma boa lembrança das minhas corridas de montanha. Você já esteve na Patagônia, já esteve lá na Vila Angostura, já esteve em San Martín, já esteve no Montandu, deserto do Atacama, do nosso amigo Kiko. São grandes eventos. São. Eu também quero só fazer, eu estava pensando, hoje eu fui fazer meu treininho, eu treino segunda, quarta e sexta. Hoje meu treino leve, corri 1 hora e pouquinho, e fiquei pensando em corridas de montanha, que dois caras foram os pioneiros, eu acho, tenho certeza, quase certeza, no advento das corridas de montanha. Um foi o Carlos Duarte, com a Eco Floripa, com a Volta à Ilha, que foi um sucesso, ainda é um sucesso, mas acho que já foi mais. Apesar que é uma corrida de montanha, não muito montanha, mas é um revezamento. O espírito é mais de revezamento, equipe e tal. Eu corri 2 vezes lá. E o Kiko, com o Montandu, que mudou um pouquinho o patamar das corridas de montanha para uma coisa mais sofisticada, mais arrumada, mais cara, mas oferecendo. E aí, eu acho que essas 2 provas acabaram acarretando filhotes, né? Assim como o revezamento Pão de Açúcar, que surgiu junto com a revista, em 93. Ficou na moda, tudo era revezamento. Todo revezamento, todos os lugares tinham.
por causa do sucesso do crescimento do Pão de Açúcar, que ainda acontece. E acho que os dois organizadores de Florianópolis, que eram concorrentes, e são, eu acho, concorrentes, acabavam um estimulando o outro. Olha, ele fez isso, eu vou fazer melhor. Tá. Se eles ouvirem, talvez tanto o Kiko quanto o Carlos Duarte, eu falar, não era tanto, gente. Não, havia essa disputa entre os dois que acabou gerando muitas corridas, muitos circuitos de corrida de montanha. Sobre a minha participação em corridas de montanha, foram não muito gostosas, digamos assim. Eu fui uma vez para a K42, em Vila Angostura, a convite do organizador, que queria levar mais brasileiros ao evento. Então eu ia fazer uma reportagem e tal. E eu fiz... eu tinha acabado de correr Conrads. Então, você sabe a Conrads, depois que você acaba a Conrads, eu também nem bem e tal. Depois que você acaba a Conrads, tem uma expressão que eu não vou poder falar aqui, mas eu vou fazer. A gente acaba e fala assim, eu sou foda. Eu sou do cacete. Porque eu corri 90 quilômetros, 10 horas, 10 pouco, ninguém me segura. Tá? A pessoa tem essa sensação. Depois disso, eu falei, uma maratona na semana que vem. Tudo bem, vamos lá, 42, pô, tranquilo. Aí me chamaram para correr a Vila Angostura, 42 quilômetros. Eu ainda fui na USP e fiz uns treininhos num circuito lá do bosque. Tinha terra e tinha subidinha e descidinha. Fiz lá 10 quilômetros, 2, 3 vezes lá. Achei que tava bom. Aí eu fui pro K42, os argentinos todos alegres, muito efusivos, lá na largada, pulando. Bom, e vem, começou a prova. Isso aí, uma estrada de chão, terra e tal. 2 quilômetros, parou tudo. Aí tinha que passar por baixo do Bacerco, subir o Bacerco, então, tá bom, vamos lá. Aí uma subidona assim, todo mundo em fila indiana, tá. Chegou lá em cima, obviamente, o que aconteceu? Despenca todo mundo em fila indiana. E ainda os caras falam, permisso, como permisso? Eu tô aqui, aquelas valas, né? E foi. Aí subi, quase não tinha plano, subidas e descidas íngremes, que você andava, escalava e depois despencava. Foi, lá pelo quilômetro 30 e pouco, minha perna falou assim, escuta, isso aqui, eu não estou acostumado com isso, né? E foi me dando um desânimo, e eu corria muito pouco, eu só subia, escalava ou caía e tal. Aí pelo 30 e pouco, a cidade ali embaixo, eu falei, chega. Parei, fui para lá. Passou um ano ou dois, um pessoal da Patagonia Run, em São Martin de Los Andes, também convidou a mim e outros pessoal, alguns brasileiros, para ir lá correr e divulgar a prova depois. E eu fui também. E a Patagonia Run, você sabe, é uma prova que tem 10, 21, 42, 50, 70, 100 e tal. E eu fui, me inscrevi nos 21. Já tinha experiência no K42, falei, não, 21 tá bom. Bom, aí ia ter muitos brasileiros, 200 brasileiros nessa prova, que já era um sucesso. E eu fui para a largada, na entrega do kit, eu fiz uma montagem, uma mesa lá também, porque eram tantos brasileiros, fiz uma assinatura só. E tinha duas mulheres lá, paranaenses ou catarinenses, não sei, e eu nunca não tinha as visto. Falei, aí, vocês vão fazer o quê? A gente vai correr 100 quilômetros. E eu achei estranho, porque não era aquele tipo magérrimo, sabe, aquele cara de ultramaratonista. Falei, nossa, 100 quilômetros, vamos fazer 100 quilômetros. Mas, quantas maratonas você já fizeram? Eu nunca fiz maratona. Não. Mas e como é que você vai encarar isso? A gente vai andando, trotando, a gente leva os negócios e vai. Falei, a gente vai levar fotografia, fazer foto. Legal, a estética ela é muito bonita, as montanhas, né? E no dia seguinte, eu na largada da meia, também umas moças que contavam outras, e aí, como é que vai? Treinou? Eu falei, tá bem. Tá firme aí pra prova? Eu falei, vai correr pra quanto? Eu falei, não, a gente vai sair andando e chegar andando. Eu falei, como assim? A outra pergunta, sim, a gente vai nós duas conversando, numa boa. Tá? A gente não vai correr nada aos 21 quilômetros. E nessa prova de 21, eu fui correndo, eu vi quase eu. É um dos únicos que corria ali, aquele pessoal de trás, mais lento. Eu estava com 65, 67 anos, não sei. E aí, fiz a prova e tive uma passagem de um riozinho lá, não tanto pelo riozinho, mas por causa que não era corrida, subida, descida, tá? Uma musculatura chiou e eu tive uma contração muscular, uma fisgada na coxa, daquelas que eu nunca tinha tido, tive cãibras, ai, eu quase morri, porque arrebentou, digamos assim, uma parte da musculatura da coxa. Bom, tudo bem, vamos lá. E foi para embora.
Aí estou acabando a trilha, vendo a cidade ali perto, a 2, 3 quilômetros, aparece uma porteira. Uma porteira, que é uma porteira de fazenda, 2 metros de altura e tal, cercada com arame farpado. Aí eu tinha um rapazinho, falei, escuta, sei como é que faz passar? Só tem que passar a porteira. Eu falei, passar a porteira? Eu tentei passar a porteira. 1, 2 vezes, vinha câimbras, vinha fisgado, não conseguia. Porque eu tinha que subir a porteira, escalar a porteira. Aí eu falei, como é que eu faço para chegar? Eu falei, senhor, só se você arrastar pelo chão e passar por baixo do arame farpado. Eu fiz isso. Eu me senti tão idiota, assim, me arrastando no chão, porque deitado no chão, assim, para poder passar e continuar a corrida. Eu achei meio irritante, digamos assim, né? Então, eu que fazia maratona meia, por 1h45, na época, eu fiz em 3h30. Só que eu cheguei ao final correndo, porque eu não estava cansado. Só que eu não tinha corrido muito por causa das dificuldades. Então, Atacama também, no praticamente não corri, porque apesar que tinha lugares maravilhosos do deserto que você não chegava nem de moto, aquelas motos especiais. E os corredores passavam por lugares assim, incríveis, muito bonitos mesmo, merecedores mesmo de estar lá. Então, e a última foi em Jurerê, fui correr uma meia maratona, junto com a maratona. Falaram, é percurso misto. Eu falei, misto, tudo bem e tal. Aí corri, estava no quilômetro 15, chegava numa praia, olhei assim, que é isso? Então, agora a gente vai começar a subir aqui, mas é uma trilha, que tinha que segurar nas árvores. Depois caía no mar, não caía no mar, chegava no mar com a água batendo nas pedras, perigoso. Eu falava, não vou fazer isso. Aí falou, olha, você faz isso, você volta 15 quilômetros. Aí eu fui também, não gostei porque eu não conseguia correr. Tive que ficar me segurando. Algumas pessoas falaram, eu estava já com... Foi agora 2 anos, eu estava com 75, 74, já as coisas ficam mais difíceis. Mas vou agora para Torres del Paine, devo ir para Torres del Paine, vou fazer o 21 quilômetros lá em 3 de maio. Muito bom. Ô, Tomás, ouvindo você, aqui a gente brinca, né? Eu falo que eu cansei de correr na rua e fui para a montanha porque justamente pode caminhar. Pode caminhar bastante, diferente da rua, que eu considero até a corrida de rua mais difícil do que a corrida de montanha, porque você muitas vezes corre na mesma batida, no mesmo movimento, sem uma troca ali diferente do percurso da montanha, né? Mas a paisagem não tem igual. Tomás, o que você, olhando para o cenário atual das corridas no Brasil, quais os avanços te alegram e quais ainda te preocupam? Olha, o que me alegra é que eu recebo notícias de desorganizadoras, raramente. Apesar que o meu foco, o que eu gosto mais de pensar é sobre maratonas. Eu não sei sobre 10 quilômetros e tal. Mas as corridas que eu fiz, algumas aqui em São Paulo, da Iguana, por exemplo, são excelentes provas. Então, eu fico muito feliz hoje de que nos últimos anos as corridas no Brasil são iguais ao lá de fora. O único inconveniente é que não são tão friazinhas quanto as lá de fora, né? Mas o resto são excelentes corridas, com raras exceções. E a outra vez eu penso que as pessoas hoje estão muito preocupadas... não tanto em praticar o esporte, mas em fazer provas instagramáveis, né? Fazer imagens e tal. É um lado meio bobinho, digamos assim, mas que vale para tudo, né? As pessoas vão, às vezes, em lugares... Vão no museu, né? Em vez de ficar olhando as obras de arte, ficam... Isso lá fora, pessoas estrangeiras, brasileiras, tanto faz. Aí a pessoa, em vez de ficar olhando a Mona Lisa... fica preocupado em fazer uma foto, ela, em primeiro plano, e uma tal de Mona Lisa lá no fundo. Então, essa preocupação, sem contar aqueles que morrem ao ficar no precipício, fazer umas fotos boas, tal, né? Então, essa mudança de jeito das pessoas, muito focadas ou em redes sociais, isso me incomoda um pouquinho. Não que eu acho que antigamente era melhor, mas que eu acho que tem muita coisa boba acontecendo. E nas corridas não fogem muito a isso, com pessoas mais preocupadas, às vezes, com fazer fotos e tal. Não estou preocupado em correr. E a corrida é muito boa, né? Eu tenho necessidade de correr, e acho que boa parte das pessoas, porque se transpira,
toma um sol, é gostoso você conseguir dar 3 voltas e não 2. Isso é legal, você se sente vitorioso também, né? Então, eu não gosto muito que ainda as corridas terem melhorado e houve mudança no perfil das pessoas, assim, houve mudança no perfil para tudo, né? E as pessoas hoje são um pouco diferentes do que eram 10 ou 30, 50 anos. Mas é a vida. E você considera que a corrida virou um grande negócio? Porque lá antigamente eu corria todo final de semana. Teve final de semana de eu correr sábado e domingo, pagar R$20 na inscrição. Sim. Hoje em dia você tem que escolher porque, como você falou, teve uma melhoria, mas também teve um aumento do valor da inscrição. Você considera a corrida um grande negócio? Mas é mesmo. Se você pensar na maratona de Nova York, é dificílimo a inscrição não sei bem, mas a inscrição é R$1.200 ou R$1.300, certo? E é muito difícil conseguir, porque tem um monte de gente. Eu acho que essa questão do valor, quando a revista começou e começaram a aparecer os organizadores novos e falavam, preciso ganhar dinheiro. Então, algumas atropelavam um pouquinho. Mas hoje, como o mercado está muita gente querendo participar de provas, você fazer uma corrida bem feita, já ter um histórico, ter um currículo, essas organizadoras, ela cobrar 100, 200, 300 reais. Lembrando, Nova York é 1.200, Paris é 1.000, eu falo de maratonas, né? Então, as pessoas, ao que tudo indica, a maratona do Rio abriu a inscrição e acabou em algumas horas, né? A quanto? 250, 300 reais, não sei quanto é. Uma coisa assim. Então, essa coisa do valor parece que está em segundo plano. Acho que o primeiro plano está assim, vai ser bonita a prova, vai ser muita festa. Vai ser plano também. Plano é bom, friozinho também. Mas vai ter festa, né? O sucesso da Maratona do Rio, que é totalmente distinto das outras, a Maratona do Rio teve 8 ou 9 mil nos 42. Eu vou falar o 21, 10, 5. Nos 42 teve 9 mil. No resto das outras 30 maratonas do Brasil, teve 15 mil, 20 mil. Quer dizer, no total, acabei o ranking agora, deve 35 mil concluintes nas maratonas de percurso aferido, maratonas de asfalto, percurso aferido. E 35 mil. 10 mil correram o Rio, vamos arredondando, e os outros 25 correram as outras 30 corridas. Então, e por quê? Porque a Maratona do Rio sempre tem alguns efeitinhos. Até teve no ano passado, de não controle direito da passagem de corredores do tapete. Mas ela é muito bem estruturada, a cidade do Rio, apesar dos tiroteios, é uma cidade bonita, tal. Então, as pessoas não querem... vou fazer um texto agora essa semana no site, do site Contra o Relógio, que eu digo, uma das razões das pessoas irem correr no exterior, agora teve uma maratona de Valência, agora domingo, e teve 470 corredores completando a corrida, né? Em Berlim teve 1.300, né? Uma coisa assim. As pessoas vão, lógico, turismo, é bonito, é friozinho e plano, sem dúvida. São coisas importantes para quem quer resultado. A parte dos maratonistas querem resultado. Mas tem público assistindo e, principalmente, tem muita gente correndo junto. Então, esses dois fatores, 3 fatores. Aqui, as provas geralmente são quentes, né? Mesmo que seja largando às 5 da manhã, às 6 da manhã. Mas tem pouca gente correndo na maratona e pouca gente assistindo. Então a pessoa vai para o exterior, paga lá uma fortuna de viagem, hotel, inscrição, porque você tem um outro... Para a maratona é muito importante. Eu vou correr 10 km, tanto faz se vai ter alguém junto. Agora, a maratona, você correr sozinha, com pouca gente, é muito desestimulante. Então, eu acho que essa realidade brasileira, até brinco num texto que eu fiz esses dias, que as maratonas, que tem esse nome Maratonas no Brasil, deviam começar a oferecer inscrição gratuita para quem vai correr os 42, brincando, ironizando. Os maratonistas de uma maratona no Brasil são minoria, 10 ou 15%. O resto é meia, 10, 5 quilômetros. Mas o nome é maratona. E a camiseta que o cara leva, aquele cara dos 5 quilômetros, é escrito em cima maratona, aí depois está embaixo aqui 5, e participou dos 5, na verdade. Não tem nada a ver com a maratona. Mas as pessoas vão, depois ele passeia com aquela camiseta escrito maratona, que ele fez 5 ou 10 quilômetros, sei lá o quê. Então, bem que os organizadores de maratona no Brasil deveriam começar a valorizar mais os maratonistas e até dar inscrição. Lembrando, não custa nada lembrar,
que as famosas maratonas do exterior, Nova York, Berlim, Chicago e tal, são maratonas puras, ou seja, só tem uma opção, 40,2 quilômetros, não tem outras provinhas junto. Então, isso é uma mudança incrível, porque quando você vai nessas corridas lá fora, você está na entrega do kit, você olha para o seu lado, só tem pessoas parecidas com você, no sentido, você via lá que o pessoal treinado, pessoa magrinha, tal, dedicado. Aí a gente vai numa maratona no Brasil, daqui a pouco a gente olha assim, uma pessoa obesa, mas obesa, muito obesa. Você acaba com 10, 50 quilos a mais. E ela está lá com o número, tá, para fazer os 5, vai andar, na verdade. Aí tem outro que está lá toda maquiada, na largada, a pessoa toda maquiada com cílios postiços. Isso é um padrão também. Você não vê quase maratona, apesar que eu já vi em maratona aqui no Brasil. Então, essa coisa da maratona que eu falo muito, porque é o meu ambiente, que eu, como falei, corri mais de 60 maratonas, é um outro mundo, é um mundo assim mais... A pessoa se sente um pouco se sente melhor, sem chegar ao ultramaratonista, que teve uma época que o ultramaratonista no Brasil ficou na moda o ultramaratona, 100 quilômetros, 12 horas, 24 horas. E aí eu vou contar porque aí a pessoa começava assim, eu faço ultramaratona. E eu me lembro de estar numa entrega de kit, chegou um cara e falou assim, tudo bem, o senhor da revista, eu sou ultramaratonista. Eu falei assim, bom, eu sou jornalista. Não, porque a pessoa se sente superior ao maratonista, ou 10 quilômetros, então havia hierarquia, que é uma bobagem, qualquer um faz 100 quilômetros. Se tiver dedicação, tiver tempo, ou ser um cara ocioso, e acordar com vontade de treinar, faz. Devagar, uma boa. Você sabe que você está falando de outras maratonas. Na corrida de montanha, hoje é uma demanda enorme as pessoas correrem grandes distâncias. Eu sou de uma época que o grande chamariz era correr 42 quilômetros. Então a gente fazia provas de 10, fazia meia maratona e admirava quem corria 42. Eu lembro de também ver isso na revista, eu lembro que de provas longas tinha no Rio Grande do Sul Super 50. Eu corri lá. Tinha o Super 50, tinha uma em Cubatão também, não tinha tantas provas longas. Né? Hoje, principalmente nas corridas de montanha, as pessoas tentam se desafiar e é justamente essa questão de pertencimento, também de status e também de se apresentar. Eu sou o Ailton Zulu, ultramaratonista. Sei. E como que você vê o futuro, né? A gente já falou que a corrida ela está envolvida em várias instâncias. Nós não tínhamos lá atrás as tiqueterias que nós temos hoje, que são grandes empresas por trás, apenas ali alocando os grandes eventos ou eventos pequenos. A questão da foto, que a foto eu sentia um orgulho enorme de receber a foto do fotógrafo da Contrarrelógio. Eu falava para as pessoas... Não havia fotógrafo. Eu falava assim, você sabe quem que tirou essa foto minha aqui? O mesmo cara que tira para a revista. Mas não havia fotógrafo. E hoje a gente vê que os sites, você tem lá, você faz uma corrida, tem 300 fotos suas. Nossa, é impressionante. Né? E você tem que se desviar também dos fotógrafos, que isso incomoda um pouco, né? Também. Como que você vê em 2024 todo esse legado, essa melhoria e como que projetar esse futuro da corrida de rua e da corrida de montanha? Eu acho que a tendência é continuar, sinceramente. A corrida de montanha, eu, sinceramente, pouco conheço só nas minhas experiências, assim. Eu até conversei com o Tião hoje amanhã, mas, Tião, como é que estão as corridas de montanha? Estão ótimas. Estão bem. Então, eu achava que podia ser... Quando eu comecei a ser informado sobre corridas de montanha, a revista, inclusive, chegou a abrir uma sessão na montanha, é o nome da sessão. E a gente cobria algumas provas porque a gente via que havia uma demanda, começaram a aparecer várias corridas, e a gente foi... Porque também davam umas imagens muito boas. As provas na Argentina, que eu fui, davam umas imagens de montanha, com neve e tal. Então... havia isso, eu não sabia se isso é um modismo, um passageiro e tal. Mas eu acho que como houve uma mudança no perfil do corredor, que hoje está mais preocupado em se divertir e tal. E a corrida de montanha é muito boa para isso, né? Você vai fazer ver umas imagens, uns lugares lindos. Você não precisa treinar muito, né? Com exceção dos caras que querem fazer mais longas. Mas se você vai fazer um 10, 15, 20 aí, você sabe que não precisa treinar muito, porque você sabe que você vai andar uma parte mesmo, nem dá para correr. Então, eu acho que a tendência é essas provas se manterem. Mesmo a maratona,
que eu achava que iria talvez... No Brasil é muito pouco o número de maratonistas, né? Perto de provas as outras. Mas mesmo aqui, como eu falei agora, nesse ano, eu acho que tem a ver um pouco com a pandemia, as pessoas se recolheram, depois estão voltando. Então, nós tivemos, então, em 2023, participantes de maratonas de asfalto com percurso aferido. Não são poucas, são 30. No ano passado foram 20, poucas. E agora, esse ano, foram 33 ou 34 aferidas. Algumas não foram classificadas para o ranking porque não fizeram a aferição. Então, nós passamos de 30 para 40 mil concluintes em maratona. Que é um fato até surpreendente para mim. Não sabia, eu não imaginava que ia acontecer isso. Mas eu acho que as pessoas estão vendo também que não há tanta... O que está acontecendo é que no mundo todo, eu conheço uma estatística da maratona de Nova York, que é uma das poucas que fazem isso, ela tem o tempo médio dos últimos 30 anos, que tem a maratona de Nova York, começou em 1970. Enfim, 40 anos que eles fazem uma estatística. Então, o tempo médio de conclusão está aumentando. Então, digamos, o tempo médio entre o campeão e o último colocado era 3 horas e 40, o tempo médio. Agora é 4h15, tempo médio, né? Porque as pessoas lá fora, né, estão correndo também mais tranquilas, com uma preocupação estética, preocupação de saúde, de lazer, se divertir é uma coisa saudável que é a corrida, que é simples de praticar, qualquer um faz, não é? Jogar tênis, basquete, são coisas complicadas, precisa ter uma habilidade, não é só preparo físico, né? Aí a gente está falando da base da pirâmide, mas quando olhamos para a ponta da pirâmide, a gente também percebe que os talentos não são como antigamente. Se você pegar ali anos 90, 2000, a gente tinha 20, 30 atletas masculino, feminino, que você não sabia quem ia vencer a prova. Exato. A gente tem essa escassez também na ponta da pirâmide, né? Isso é um problema que aconteceu com o advento dos africanos. Sem menosprezar, mas eu me lembro do Luiz Antônio dos Santos, ganhou Chicago 2 vezes. Não tinha queniano. Não é que não tinha, tinha os mexicanos, tinha os japoneses e tal. Então, os quenianos, então hoje para um italiano, um francês, um inglês, um americano, fala assim, eu vou me dedicar, eu gosto de correr, levo jeito, tal. E fala que ele vai entrar na maratona X para ficar entre 20º para lá, porque vai ter etíope, queniano e Gana, não sei o quê. Então, esse lado já foi muito comentado. O advento dos africanos, que tem biotipo, que tem uma história, e também é uma única opção quase de vida para eles, de ter sucesso, né, porque eles jogam futebol, é igual ao futebol no Brasil, e na Argentina, em outros países e tal, onde o rapaz pobre e tal, o futebol é a opção. Eu já vi, assim, escolinhas de futebol, então os pais já, assim, como antigamente punham os caras na faculdade para estudar, para ser alguém na vida. Tá? Agora os pais ficam lá pondo molecada na escola com 5 anos, 7 anos. Tem cheio de garotos aqui no Brasil, com 7, 8 anos já tem contrato. Então, porque é uma possibilidade de ganhar dinheiro, de ajudar a família. E, os quenianos, etíopes, e Zâmbia e outros países, é a única opção. E com isso, os outros corredores bons do país, que vale para o Brasil, obviamente, passaram, não vou, para que eu vou entrar numa corrida? Além disso, ao contrário do começo da revista, que todas as corridas praticamente davam premiação em dinheiro, todas. Quantas vezes um cara me ligava e disse, então, eu quero anunciar minha revista, a sua corrida, minha corrida na sua revista. Agora me diz uma coisa, então, quanto você acha que eu devo... Perguntava. Eu falei, bem a água, que é importante, põe a ambulância, aí eu sei o que. Não, sei, tá bom, eu vou fazer. Mas eu quero saber o seguinte, quanto você acha que eu pago? Eu falei, tá, porque assim, se você não pagasse, não ia quase ninguém, porque é uma elite, eu chamava de quase elite, que achava que podia ser elite. Então, e depois de um tempo, as corridas no Brasil chegam a uma época, com exceção aí de São Silvestre, pouquíssimas outras corridas, 20 ou 30 corridas no Brasil, davam premiação em dinheiro. As outras não dão nada, dão um troféu, uma coisinha com algum tênis e tal. E com isso houve um desestímulo total. Por que eu vou me dedicar aos treinamentos? Enfim, se o cara quer ser elite mesmo, ele não pode trabalhar. Ele treina 2 vezes por dia e tal. Aí vai na corrida tal, qual é a premiação? Nada. Só um troféu. Então, essa coisa lá fora também está acontecendo? Acredito que sim. E as grandes provas, mesmo aqui no Brasil, as grandes provas
a premiação sendo alta, a chance para o brasileiro é mínima. Porque vai vir tem 2 ou 3 agentes no Brasil, como você sabe, que tem uns 3 ou 4 quenianos, coitados. Então aí, passa um tempo, ganham dinheirinho, 2 anos e vão embora. E o agente ganha dinheiro também, tal. E são quenianos, desculpe falar, quenianos de segunda linha, que ficam aqui no Brasil. Quenianos, etíopes e outros. São quenianos que não têm sucesso lá, não conseguem encarar a Europa, nem os Estados Unidos, e vêm aqui para a Argentina, para a Colômbia, e ganham dinheirinho. Muito bom. Tomás, para finalizar, qual a mensagem que você gostaria de deixar para os organizadores do presente momentos dessas grandes provas e das provas menores e para os corredores que sonham em deixar a sua marca também no esporte, aí que alguns ainda correm contra o relógio? Para os organizadores, eu diria que eu acho que essa história das corridas no Brasil, com a atuação que a revista teve, e eu tive muitas brigas, eu cheguei a ser processado por prefeituras, falando, você meteu o pau na nossa corrida e a gente anunciou. Falei, não seja burro. Você anunciou? Ótimo, foi mais gente. Agora, sua prova foi ruim. Como é que eu posso não criticá-las? Eu tive uns processinhos, mas nada muito sério. E para os organizadores eu falava isso, faça bem feito, vai ter mais gente até se dispondo a pagar pela inscrição um valor um pouco mais salgado e tal. Então, para o organizador, faça bem feito. E, principalmente por causa de alguns casos, tem um pouco mais de rigor técnico. Eu sempre falava para o organizador, mas a feição do percurso é muito cara. Então, tudo bem. Pega um carro, uma moto, faz aí. Pessoal, tudo bem? A prova vai ter mais ou menos 10 quilômetros, 9,5, 10,5 e tal. Tudo bem? Boa prova, mas vai ter água, vai ter tal, tudo certinho. Agora, eu tenho dinheiro. Então, porque a feição é cara, né? Então, eu diria que para o organizador, faça bem feito. Se possível, com rigor técnico. Principalmente se a sua prova é uma meia maratona, que é uma mania ainda no Brasil. Eu tentei uma campanha para acabar com a meia maratona, no sentido assim, principalmente provas de montanha, então eu acho absurdo. 21,97 metros. Na prova de montanha, ninguém consegue fazer a feição, é impossível. Então eu comecei a fazer uma campanha para que as provas tivessem 20 quilômetros. Até 40 quilômetros eu fiz uma sugestão. Aí ninguém entendeu nada mesmo. Porque a maratona é sagrada, o Felipe discorreu lá. Não correu, não existiu. Não, isso é outra história. Foi uma lenda, né? Mas eu, às vezes, pego provas de montanha que está assim, prova 10, 21,1, 30 e 40. Pô, 10, 20, 30 e 40. Há pouco tempo teve uma prova da Nike, que ele saía de 4 lugares, você está sabendo. Então saía do lugar 10, 21,1, 30 e 40. Mas por que não 10, 20, 30 e 40? E prova de montanha, então, que não é possível fazer a feição, é impossível, né? Por causa do percurso totalmente irregular. Então eu diria para os organizadores, faça bem feito. Se quiserem falar que é 21, inova, faça que é 20, que é mais simpático, até para mais fácil para marcar o seu ritmo e tal. E para os participantes, eu acho que vale a pena. Eu digo isso como um corredor experiente, que vale a pena você pegar uma ou outra corrida e fazer um treininho legal, porque a sensação, quando você acaba, primeiro quando você está treinando e começa a treinar cada vez melhor, emagrece um pouquinho, e tal, é uma sensação muito interessante. Você acaba a corrida e fala, cacete, valeu a pena, foi legal, eu não pedi mais uma cervejinha naquele dia, puxa, mas eu corri melhor. Enfim, você se sente muito vitorioso, né, de ter conseguido um bom resultado. Então, isso, corra melhor, se possível mais rápido, algumas corridas, para ter uma sensação de... Eu sempre vejo aquelas camisetas de corrida, alguma está escrito atleta. Boa parte ali não é bem atleta, no sentido de se dedica, é uma boa, mas a gente põe aquela coisa atleta também para valorizar. Tá? Então, corredor, algumas corridas, se dedique, vale a pena. Organizador, faça bem feito, você vai ter retorno. E, se possível, tenha um pouco de rigor técnico, fazendo a aferição do percurso, com a entrega de água direitinho no percurso, gelada, aquelas coisas. Ô, Tomás, nós estamos em 2024 e hoje existe uma onda aí, já tem algum tempo, dos influencers. Você concorda que você foi inegavelmente um influencer na sua época, através da revista, o quanto você contribuiu
e o quanto você traz até os dias de hoje esse legado? Eu não tenho dúvida. Apesar que hoje a influência é um palavrão, né, de certa forma, porque o que tem de coisas absurdas acontecendo nessa área, né? Bom, então, agora, eu fui influencer, fui muito criticado por ter sido por corredores, principalmente por organizadores, que criticavam que eu era muito rígido nas minhas críticas. Era mesmo, contundente, que chegava uma hora que as pessoas não entendiam, até para o próprio corredor. Quantas vezes eu tinha que fazer editorial, falava, quase falando isso, corredor, não seja burro, não participe de corridas ruins, olha, exija isso, você pagou a inscrição, exija que tenha água, exija, grite lá na hora, faça uma greve. Então, e alguns corredores às vezes entendiam, outros falavam, você é muito exagerado. Eu falei, não, é para o próprio bem de vocês. E para o organizador é a mesma coisa. Eu falava, olha, eu estou criticando porque você, se não fizer isso, é ruim para você, para o seu patrocinador. Então, eu fui influencer? Fui. Mas só que eu acho que eu fui um influencer bom, no sentido que eu não levei ninguém ao suicídio, não levei... Agora está na moda também influencer levar para o suicídio. É uma coisa absurda que está acontecendo, né? Então, eu acho que eu fui um influencer no sentido que não havia a internet tão forte quanto hoje, né? Então, meu veículo era a revista impressa e só depois, nos últimos anos, que apareceu o site. Antes disso, era a publicação impressa, meu único jeito de conversar com as pessoas e muito telefone. Porque eu tenho muita paciência de conversar com as pessoas no telefone. Sou assinante aqui de Jacarepaguá. Escuta, o que você acha? Eu acho, não acho, tal. Eu tinha enorme prazer de fazer isso também. E eu sou uma testemunha viva desse jornalismo profissional, imparcial, e todos os meses aguardava a chegada da revista em casa para olhar as novidades, para projetar as próximas provas. Senhoras e senhores, quem está ouvindo ou assistindo, eu estive aqui com Tomás Lourenço, editor da revista Contra-Relógio, maratonista, ultramaratonista, corredor de montanha. Se hoje a gente tem uma água gelada, se tem um banheiro químico, se tem uma ambulância com UTI móvel, se tem um percurso aferido, a gente deve muito, mas deve muito a Tomás Lourenço, um dos grandes nomes do atletismo brasileiro, a qual eu tive a honra aqui de conversar hoje. Eu quero que vocês procurem aí a revista Contra-Relógio digital e comece a entender que se hoje a gente tem todas essas mordomias, mesmo pagando, é porque teve alguém lá atrás que colocou o dedo na ferida, bateu de frente com organizadores, bateu de frente com a prefeitura. Foi até processado, mas ele estava ali lutando para que hoje a gente tivesse uma trilha mais tranquila e um asfalto mais limpo. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço e fico feliz de que nós estamos começando coisas boas, né? Agora, com essa nova fase das corridas de rua no Brasil, seja montanha, ou seja asfalto, ou seja maratona, ou seja 5 quilômetros. É isso. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Trabalhos técnicos de Gustavo, Estúdio Voz. Valeu. CBR Events, com as inscrições já abertas para a grande IGT 23K, em março de 2025. www.cbrevents.com.br CBR Events, com as inscrições já abertas para a grande IGT 23K. Alto Estilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com. Colmeia Print, soluções completas em comunicação visual. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos, ações de merchandising e projetos.